Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma make inspirada na subcultura gótica. E enquanto a gente faz a make, eu vou conversando e batendo um papo com vocês para falar sobre a subcultura e o que eu estou aprendendo ainda sobre esse assunto. Então vamos lá. Já se inscreve e deixa seu like, porque vai valer a pena. Vamos conhecer novas coisas, eu vou contar o que eu estou conhecendo e que eu já conheci. E vamos bater um papo sobre isso. Que eu já queria falar há muito tempo sobre essas coisas, sobre maquiagem, estilo, sobre cultura, o mundo alternativo. Eu já tenho vídeos sobre make e tudo mais, mas eu nunca parei pra falar sobre subcultura, sobre mais a fundo em relação a gêneros musicais, estilos. Nunca parei pra falar sobre isso nesse canal, então vamos lá. Além de make, vai ser uma que fala. Eu vou aproveitar para gravar esse vídeo e vou usar o meu choker de Spike. Porque eu fico olhando tanto aqueles acessórios da ARC, um Spike com coisa, cada choker lindo, maravilhoso. E tipo, eu queria comprar, mas eu tenho esse, eu nem uso, tipo, eu não tô usando tanto. Eu esqueço que eu tenho, aí eu esqueço de usar, tipo, sabe? Eu acho que eu preciso usar mais os acessórios que eu tenho, sabe? Eu aprecio muito a subcultura, assim como eu também gosto de vários outros estilos. Então, o gótico, ele pode sim ser gótico e gostar de outras coisas, admirar outros estilos, ser de outros estilos e vertentes. Eu diria que faz quase uns 3 anos que eu comecei a entender um pouco mais sobre a subcultura e admirar o mundo gótico. Antes disso, eu fui me apreciando em bandas de rock, fui conhecendo o mundo do rock. E teve aquela época de Grooves, em 2020, que eu fiquei, tipo, muito apaixonada. E foi aí que tudo começou. Aí eu me aprofundei no mundo do rock, conheci o grunge, o indie. Primeiro tudo, o indie. Aí eu fui conhecendo bandas de rock e fui indo nessa onda ali. Aí quando eu finalmente conheci o gótico, que é uma subcultura e sim, tem muita história por trás disso e eu já vou contar pra vocês. E eu ainda quero conhecer outros gêneros musicais, novos estilos, essas coisas, porque a minha ideia tá sempre assim, sempre mudando e avançando pra novas coisas, entendeu? Lembrando que se eu estiver falando alguma coisa errado por aqui sobre a subcultura, me corrija no comentário, porque eu também sou uma baby bat. Eu vou fazer uma base branca, porque eu não tenho base branca, então eu vou improvisar a minha. Vou colocar minha base normal e vou misturar com sombra branca. Porque particularmente eu não uso sombra branca pra quase nada, a não ser dar um toque assim na pele. Então eu vou começar a usar para as minhas makes. E eu sempre gostei de fazer esse tipo de make. Agora eu vou falar pra vocês o que eu aprendi sobre a subcultura. Eu aprendi que a subcultura gótica surgiu lá no século... Não surgiu lá no século XV, mas a história começa lá. Porque lá no século XV, que era a idade, no tempo da Idade Média, nesse tempo aí, surgiu o gótico, surgiu como uma liberdade de expressão, lá na Idade Média. Porque assim, vocês sabem, né, o que foi a Idade Média. Teve os 1000 anos de Aquisição, que era a queima das bruxas, que, né, a mulher não podia fazer nada, que ela era considerada bruxa. Toda aquela história lá. Foi no tempo da Idade Média. Em meados ali, do fim da Idade Média até o começo do renascentismo, lá na Europa. Toda essa questão aí histórica. Pra vocês verem que é muito tempo atrás. Como o povo de lá teve aquele tempo lá da aquisição e tudo mais, isso atrasou anos o desenvolvimento humano com o científico e pá, também conhecido como a Idade das Trevas, porque a queima das bruxas e pá, toda essa história aí, porque os cientistas não podiam avançar, não podiam fazer nada, então ficou conhecido como Idade das Trevas. Aí que entra a parte da liberdade de expressão. Porque o renascentismo ele começou com uma ideia do ser humano se desenvolver tudo ao contrário do que a Igreja Católica pregava. A Igreja Católica pregava tudo acima de Deus e tudo como que ela queria que fosse. Então, já que no renascentismo eles tinham essa liberdade de ser diferente, eles queriam abominar tudo que a Igreja Católica abominava. Aí que entra a questão do termo gótico. Eles passaram a chamar as artes da Igreja Católica disso,
porque era sombrio, assustador e pá, e já que eles queriam abominar o que a Igreja Católica fazia. Então esse era o caso. Lembrando que até onde eu sei, o termo gótico não fala sobre você ser gótico, você não pode ter outras religiões, ou você tem que ser ateu, você tem que ser anticristo, você tem que ser do demônio. A subcultura é livre para você ter a religião que você quiser, entendeu? Mas sim, existe uma história da Igreja Católica e essa é a história. No começo foi meio confuso para mim entender, porque eu não sabia se os góticos odiavam a Igreja Católica ou eles admiravam. Porque o termo surgiu das artes que a Igreja Católica fazia. O renascentismo começou a abominar as artes da Igreja Católica, chamando elas de gótico, por ser algo sombrio. Olha, até que deu certo a minha base branca. A pele branca tem um significado mórbido em relação à morte, porque a morte é algo normal para os góticos e não um absurdo, um horror. Foi isso que eu entendi. Mas aí vamos pular lá pelo século XVIII, onde surgiu o romantismo. Que no romantismo, na verdade, eles tinham essa ideia da Idade Média. Então, foi aí que surgiu a literatura. Os escritores se inspiravam na Idade Média, por questões sombrias, pelos contos e romances e coisas relacionados a um pouco mais de terror, a casos sombrios, sendo eles passados em cemitérios, castelos, ruínas, lugares abandonados, tudo isso relacionado ao termo gótico. E assim foi dado os termos, a liberdade de expressão e tudo se iniciou. Eu diria que em tudo mais começou pela arquitetura na Idade Média. As igrejas católicas, uma das mais conhecidas que é a Catedral de Notre Dame. Essa é a mais conhecida e com certeza é uma das mais lindas, assim como muitas que tem. A coisa mais linda que eu acho nessa catedral é as gárgulas. Eu acho tão lindo, sabe? É tudo tão perfeito. Obviamente que ao século XVIII foi surgindo a literatura, após isso o cinema, a música, os gêneros, e assim foi. O povo se expandiu, as culturas foram se moldando e foi isso que eu entendi. Então o ser gótico não tá ligado só ao vestuário, à maquiagem, não tá ligado também só à música. Tem toda essa história por trás, tem toda uma arte, uma literatura, tem todo um negócio ali. Isso que é o mais admirável, porque foi um movimento histórico, foi um negócio muito doido, sabe? Muito sombrio, muito maravilhoso. Assim como a cultura hippie, também tem toda uma história linda por trás disso. Não tão linda como... Teve muitas coisas cabulosas também, quem sabe um dia eu venho aqui pra falar sobre a cultura hippie, que foi uma coisa que eu também fui descobrindo e fui gostando da história e tudo mais. Um dia eu venho aqui falar pra vocês. O que eu mais admiro, assim, é que parece que tem várias regras sobre a subcultura e pá, sobre o jeito de você apreciar, se maquiar, se vestir. Mas na verdade você pega tudo isso e junta do seu jeito, do jeito que você quer se expressar, entendeu? Tô com vontade de misturar uma sombra vermelha aqui no canto. Tô com vontade de fazer essa ideia na make e, sei lá, deixar um negócio bem a minha cara, sabe? Eu vi algumas ideias e eu me inspirei em cima dessas ideias e criei um negócio ali, né? Que você olha e fala, fui eu que fiz. Por isso que não ficou aquelas coisas de perfeito e de bonito. Exatamente por isso, liberdade de expressão sendo você mesmo. E tá tudo bem. As bandas que eu vou indicar pra vocês, aquelas que eu já ouvia antes de... Quando eu tava recém começando a conhecer a subcultura, eu já tava ouvindo aquelas músicas que era de Depeche Mode e Mochet Doma. Eles são incrivelmente incríveis e muito tops. Aquelas que eu fui conhecendo depois que eu me aprofundei na subcultura, que são as clássicas, foi por indicação também The Sisters of Mercy, The Cure, Plastic Noir, que é um brasileiro. As músicas deles são sensacionais, pra quem curte aí uma BR. E as minhas preferidas de agora, que eu passei a ter conhecimento,
não foi por indicação, foi eu mesma que conheci, que foi Boy Hasher. Sério, gente, ouçam Boy Hasher. Se vocês querem uma música boa, assim, relacionado a Dark Wave, Electronic Dance e Gothic, ouçam Boy Hasher. Boy Hasher não tem pra matar. Boy Hasher é o melhor de todos até agora que eu conheci. Boy Hasher é o melhor, assim, sabe? E Ultrasum é um nome estranho, porque eu tô conhecendo essa banda agora. Ultrasum, nossa senhora, eu tô apaixonada por Ultrasum. É a minha nova banda que eu conheci faz pouco tempo. E eu tô apaixonada nessa banda, eles são incríveis. Então, gente, esse foi a make de hoje. Ficou exatamente assim. Um fato importante é que, assim, você pode muito bem apreciar a arquitetura, apreciar a arte, as músicas, e não se vestir como gótico, não se maquiar como não ter vestimentas, não querer, sabe? E sim, você pode ser gótico, assim como você não pode, tipo, basear-se só em makes e roupas, porque a subcultura não é só isso. Então, só gostar do visual não basta. Você precisa apreciar a arte. Esse foi o recado. E até o próximo vídeo.